Fala pessoal, professora Helena aqui do canal Matemática Raiz. Estamos hoje com a quinta videoaula sobre as matrizes. Agora vocês vão aprender a multiplicar matrizes entre si. Qual a condição necessária para que você possa fazer essa multiplicação e como que ocorre essa operação. Então, antes de começar a videoaula, vai largando aquele joinha e se inscrevendo no canal caso você ainda não seja inscrito, beleza? Então, olha só, a gente tem que prestar bastante atenção nessa videoaula. Ela é muito importante. A multiplicação entre matrizes é fácil, porém ela é um pouquinho diferente aí da multiplicação por um escalar, da adição e da subtração. Ela dá mais trabalho. Então, vamos lá. Nós temos o seguinte. Para multiplicar duas matrizes, o número de colunas da primeira matriz, no caso, deve ser igual ao número de linhas da segunda. Então, aqui nós estamos falando que o número de colunas da primeira matriz deve ser igual ao número de linhas da segunda matriz. Então, essa é a primeira verificação que a gente tem que fazer. Então, a ordem da primeira matriz é uma 2 por 2, é uma matriz quadrada. A ordem da segunda é uma matriz 2 por 1, é uma matriz coluna. Então, eu tenho que fazer a verificação se o número de colunas da primeira é igual ao número de linhas da segunda. Nesse caso, sim, elas são iguais, então existe a multiplicação. Se os números forem diferentes, você não tem como fazer, então, essa operação. Então, para multiplicar matrizes, nós devemos multiplicar a linha pela coluna. Então, eu multiplico a linha pela coluna e somo os resultados. Eu pego 2 e multiplico por 3, 2 vezes 3, 6, somado, sempre vão colocar um mais ali, com a multiplicação do segundo elemento da linha com o segundo elemento da coluna. Então, vai ser menos 4 vezes menos 2. Menos com menos dá mais, 4 vezes 2, 8. Então, tá aí, ó, primeira linha com primeira coluna, esse é o resultado. 6 mais 8, depois eu tenho que somar. Agora que eu já fiz a primeira linha com a coluna que existe ali nessa segunda matriz, eu vou para a linha de baixo. Quando eu vou para a linha de baixo, aqui também eu desço essa linha, vou para a segunda. Então, eu tenho que fazer o primeiro elemento da segunda linha com o primeiro elemento dessa primeira coluna. Então, 5 vezes 3, 15, somado com o segundo elemento vezes o segundo elemento. 1 vezes menos 2, menos 2. Agora, eu vou fazer, então, a operação de mais. 6 mais 8 vai dar 14, e aqui eu tenho mais com menos, que vai dar menos. Então, vai ficar 15 menos 2. 15 menos 2, 13. Então, esse é o resultado. Deu uma matriz de ordem 2 por 1. Uma coisa muito importante, a matriz resultante da multiplicação entre matrizes é a ordem que sobra, que vai ter o número de linhas igual à primeira e o número de colunas igual à segunda. Então, é uma matriz 2 por 1. Tá aqui, ó, 2 por 1. Vamos fazer a letra B. Eu tenho a multiplicação entre uma matriz que tem 3 linhas e 2 colunas por uma matriz que tem 2 linhas e 2 colunas. Então, o que eu vou fazer? Primeiro, né, antes de eu fazer de fato, vou verificar. Eu tenho o número de colunas da primeira igual ao número de linhas da segunda. Então, é possível sim fazer a multiplicação entre elas. E a gente já sabe que a matriz resultante vai ter ordem 3 por 2. Se não acontecer isso, alguma coisa de errado você fez na multiplicação. Então, vamos lá. Eu tenho que multiplicar a primeira linha pela primeira coluna. Então, eu tenho que fazer 3 vezes 1, 3. Somado com 4 vezes 2, 8. Por que eu sei que eu tenho que somar? Enquanto eu tiver elemento na lateral da mesma linha, você vai colocando o sinal de mais. Então, ó, eu terminei, eu não tenho mais nenhum, acabou aqui. Esse é o primeiro elemento. Como aqui eu tenho uma segunda coluna, eu vou ter que fazer a primeira linha com a segunda coluna. Então, 3 vezes 4, 12.
mais, porque eu tenho aqui o próximo elemento, 4 vezes menos 3, menos 12. Agora, eu não vou deixar espaço para a lateral. Por quê? Porque eu não tenho mais nenhuma coluna aqui para continuar multiplicando pela primeira linha. Então, eu vou para a linha de baixo. Então, aqui eu também vou para a linha de baixo. Então, segunda linha pela primeira coluna. Menos 1 vezes 1 dá menos 1. 5 vezes 2, 10. Beleza. Agora eu faço a segunda linha com a segunda coluna. Menos 1 vezes 4 dá menos 4. Somado com 5 vezes menos 3, menos 15. Então, o que está acontecendo? Eu multipliquei a primeira linha pelas duas colunas e formou os elementos lá de cima. Agora eu fiz a segunda linha pelas duas colunas e está aqui as respostas para depois a gente somar. Agora eu vou para a terceira linha. Então, terceira linha e primeira coluna. Vai ser 7 vezes 1, 7. Somado com 0 vezes 2, 0. Agora eu deixo espaço para fazer o último elemento, que é a terceira linha com a segunda coluna. 7 vezes 4, 28. Somado com 0 vezes menos 3, 0. Agora eu tenho que fazer as adições. 3 mais 8 vai ficar 11. 12 mais menos 12 vai dar 0, né? Porque mais com menos é menos, então fica 0. Menos 1 mais 10 sobra 9. Aqui mais com menos é menos, então menos 4 menos 15, menos 19. As linhas de baixo é somado com 0, então basta a gente copiar. Tá aí a nossa matriz resultante, que nós já sabíamos qual seria a ordem dela. É uma 3 por 2, 3 linhas por 2 colunas. Então, pessoal, essa daqui é uma videoaula inicial sobre a multiplicação entre matrizes. Eu vou fazer mais uma videoaula com outros exemplos para vocês verem as situações, como que funciona. Mas é só para ter esse entendimento de como que eu vou multiplicar matrizes. Beleza? Então não esqueça de dar aquele joinha, eu sei que eu já pedi, mas é muito importante para o canal. Se tiver qualquer dúvida, coloquem nos comentários, será um prazer responder, beleza? E se quiser seguir o canal nas redes para a gente ter um contato mais direto, tá tudo na descrição. Valeu!